Hoje eu vim trazer um relato para vocês que aconteceu comigo no fim de semana passado e assim como eu falei que eu quero trazer vídeos ou para relatar, deixar como um diário ou trazer alguma informação que eu acho justo, eu vou estar trazendo aqui para vocês. Então aconteceu algo comigo na semana passada que eu vim aqui trazer esse acontecido para deixar registrado, né? Um dia mesmo que eu consiga olhar nesse vídeo eu vou lembrar dessa proeza que eu fiz. Assim, acho que é a melhor palavra de dizer, a proeza. O que aconteceu? Basicamente, galera, no fim de semana passado nós fomos acampar na casa de um casal, que um amigo meu ele é casado com uma australiana e a família dela tem uma fazenda. Então nós fomos acampar na casa desse pessoal que fica em New South Wales, a 1h30 daqui mais ou menos. Nós moramos no estado de Queensland e nós fomos para New South Wales. Não é tão longe, né? Aqui de Gold para New South Wales, você não precisa ir tão longe, 1 hora você já consegue estar ali na parte de Tweed Heads, que já é New South Wales. Enfim, fomos acampar. Eu nunca tinha acampado aqui na Austrália, então eu estava muito feliz. Eu estava com uma expectativa muito alta e tudo para mim era novo, sabe? Nós chegamos lá e aí lá tinha tudo que eu gosto. Tipo, tinha churrasco, tinha lago para pescar, tinha caiaque que nós poderíamos remar e pescar em cima do caiaque, tinha cachoeira perto, tinha um espaço bem grande assim e eu fiquei pensando, caramba, é o sonho, sabe? E era de graça, porque na teoria é a fazenda da casa de uma amiga nossa e também eu ganhei uma barraca. Então, tipo assim, pô, a alegria tava lá em cima. O que aconteceu? Eu acabei machucando a minha mão esquerda, né? O meu dedo da mão esquerda, dedão, e eu tive que fazer uma cirurgia. E é aí que eu quero contar pra vocês o que foi essa proeza. Eu acho que o nível de felicidade estava tão alto que eu acabei não medindo esforço para querer, entre aspas, viver e fazer. Pô, mano, eu quero, sei lá, andar de moto, vou andar de moto, quero pular nesse lago, vou pular nesse lago, sabe? Tipo assim, eu não tava medindo esforço para fazer as coisas. E isso foi um problema, porque o que aconteceu? Nós chegamos lá numa sexta-feira, que foi feriado aqui em Queensland, mas a maioria dos nossos amigos não trabalhava porque nós moramos em Queensland. Então aconteceu, nós fomos para New South Wales para acampar na fazenda desses nossos amigos. E quando nós chegamos lá, na sexta-feira, 2 horas da tarde, foi o horário que nós chegamos. Chegamos, comemos algo, aí demos uma volta ali pelo lago da fazenda, privado, e aí também, na hora da volta, começamos a trocar ideia, então tinha bastante pessoas ali, tinha um casal de neozelandês, tinha 2 casais de australianos, e tinha um casal de brasileiro que é um amigo nosso, e esse amigo meu com essa australiana. Então tava todo mundo lá bem feliz, tinha as crianças também. E o que acontece? 4 horas da tarde, a dona da fazenda, né, a filha da dona da fazenda, ela precisava buscar algo na casa, né, dentro da casa. E da onde nós estávamos, da ponta da fazenda até o top, né, onde geralmente fica ali a casa deles, se você ir andando, você vai demorar uns 25 minutos. Então você ou vai de carro ou você vai de moto. Para facilitar esse caminho, você demora ali, sei lá, 6 minutinhos ali andando com a moto. Porque é uma fazenda bem grande, sabe? Na verdade, além dela ser grande, o ponto de um para o outro é bem difícil de você ir andando porque tem algumas ladeiras e tem a vegetação, né? E, pô, quem mora aqui na Austrália sabe que tem cobras, tem aranhas venenosas, então você não vai querer andando pelo meio da vegetação, você acaba pegando o caminho da estrada para chegar mais rápido. E aí quando essa menina falou isso, essa nossa amiga, vou falar ela nossa amiga, tá bom? Porque é nossa amiga. Então a nossa amiga chegou e falou, olha, preciso pegar alguma coisa lá em cima e falou para esse meu amigo meu, você pode ir lá com a moto para ser mais rápido? E aí eu tava tipo assim, pô, mano, todo mundo tá fazendo alguma coisa, eu quero ajudar, eu quero ser proativo. Então eu ofereci ajuda e falei, pô, deixa eu ir. E foi um erro. Por quê? Porque essa moto que tinha lá, que ou era moto ou era carro, e nós tínhamos que ir com a moto, porque ninguém queria ligar um carro para ir buscar alguns tapoés na parte de cima. Então tinha essa moto. E essa moto, meu amigo, ele me avisou que o freio de trás estava quebrado. Apenas o freio da frente estava funcionando. Eu falei, pô, não tem problema. Eu acho que se você consegue gerenciar, né, a velocidade da moto pela embreagem, tá tranquilo. Porém, galera, quando eu fui ligar a moto, eu percebi que o acelerador também estava quebrado. E aí foi o grande problema. Porque quando eu descobri que o acelerador estava quebrado, eu completamente esqueci do freio. Então, tipo assim, para mim o freio estava funcionando e o acelerador estava quebrado porque meu amigo falou que algo não estava funcionando. Então, quando eu notei o problema do acelerador, eu automaticamente esqueci do problema do freio. Então, ao ligar a moto, comecei a ver que o acelerador estava quebrado
E eu precisava resolver esse problema, né? Tipo assim, pô, eu preciso ir lá buscar o Tupperware, eu já ofereci ajuda, mas ao mesmo tempo o acelerador está quebrado. Então eu preciso tomar cuidado com isso. Resumindo, 3 segundos depois que eu liguei a moto, 4 segundos depois que eu liguei a moto, que eu tava começando a ir, perdi o controle da moto porque eu notei que além do freio estar, o acelerador estava quebrado, o freio de trás não estava funcionando, mas meu amigo já tinha me avisado. Só que eu tinha esquecido totalmente, só que a moto já estava um pouco mais rápida por conta do acelerador estar quebrado. E aí a moto estava indo em direção na frente de um carro e para não bater no carro eu joguei a moto no chão. Eu acabei caindo com a minha mão, né, a mão esquerda, na parte do freio a disco, galera. Então, como o freio de trás não estava pegando, a roda rodando com o freio ou com a moto no chão, o freio a disco acompanhando a velocidade. Então aquilo era como se fosse uma lâmina que quase decepou o meu dedo. O meu dedo ele ficou 3 centímetros para ser amputado. Graças a Deus não quebrou nenhum osso, mas eu perdi 2 tendões, né? Eu posso assim, eu rompi 2 tendões. E na cirurgia que eu tive que fazer, esse acontecido foi numa sexta, 4h30. Lembra que eu cheguei 2 horas? 4h30 o acidente já tinha acontecido e nós tínhamos que ir para o hospital. Chegamos no hospital, ficamos lá no hospital durante 3 horas, 4 horas mais ou menos. E eles falaram, olha, o corte foi muito profundo, você vai ter que passar por uma cirurgia. E aqui nós não conseguimos fazer essa cirurgia, você vai ter que ir para hospital perto da tua casa, porque provavelmente você vai ter que fazer fisioterapia, porque você zoou uns tendões. Aí eu falei, poxa, meu, nós estávamos em New South Wales, 1 hora e pouca de distância. Eu era a pessoa que estava dirigindo, a Laís, ela tinha, acho que ela nunca tinha pegado uma estrada tão longa assim, né, de 1h30, 1h20 dirigindo, mas ela teve que fazer. Eu lembro que a cirurgia, ela foi só no domingo, e a cirurgia demorou umas 2 horas mais ou menos, porém, a médica, antes dela fazer a cirurgia, ela falou, olha, você rompeu 2 tendões. Aquilo me deixou um pouco preocupado, até porque eu não estava esperando isso, mas automaticamente me deu uma grande lição, que eu preciso estar preparado, não só financeiramente, porque aqui na Austrália, se você está no visto de estudante, no visto de graduate visa, em qualquer outro visto que não seja o visto de residente, você precisa pagar pelos médicos que você vai fazer, pelas cirurgias e essas coisas assim e tal. E eu, pô, tô preparado. Mas, ao mesmo tempo que eu estou preparado, eu estou numa fase de renovação de visto. Então, talvez o dinheiro que eu terei que pagar para renovar o visto, também teria que tirar uma parte para pagar para fazer essa cirurgia. Então, aquilo começou a pesar muito na minha cabeça. Eu ficava, caramba, velho, que merda que eu fiz? Por que eu fiz isso, sabe? Tipo assim, esses 3 dias que foi da sexta, que foi onde teve o acidente, até o domingo, onde eu fiz a cirurgia, eu ficava pensando a todo tempo, por que eu fiz isso? Mais gastos, eu tenho que renovar o visto daqui a pouco, que domingo eu fiz a cirurgia, no domingo seguinte, que é hoje, o meu visto acaba. Então, foi muito engraçado porque você começa a pensar várias coisas, sabe? E eu comecei a pensar nessa parte do dinheiro, comecei a pensar no fim de semana que já estava tudo programado para mim e para Laís e para o pessoal que estava lá, íamos curtir. E eu acabei estragando esse fim de semana nosso, né? Porque assim, o pessoal continuou lá, eu falei para eles, não se preocupa, o problema foi causado por mim, eu que vacilei, eu e a Laís vamos ter que ficar no hospital, mas vocês continuem aí, galera, tá tudo certo. Se eu fazer a cirurgia antes, eu consigo voltar, caso contrário, deixa pra próxima. Mas eu fiquei triste porque estávamos muito felizes, então também pensei nisso. E outra coisa que eu também fiquei bem triste foi por conta de ter zoado o dedão, sabe? Tipo assim, eu não sabia que o dedão era tão importante. Mas a lição que eu aprendi foi: Deus, ele sempre está ali conosco e sempre está nos abençoando quando nós fazemos as coisas certas. Eu queria finalizar esse vídeo só falando isso, porque poderia ter sido bem pior esse acidente. No vídeo, gravaram o vídeo na hora que a moto cai e eu caio meio que com a mão assim na parte do peito, em cima da moto, dá pra ver que eu só dei um toquinho, sabe? Foi um toque bem simples ali na roda que fez esse quase estraçalhou o meu dedo. Porém, se não fosse a minha mão no local certo, no momento certo, o corte poderia ter pegado no meu peito, poderia ter pegado ou no meu pescoço. E se tivesse pegado na mão de outra maneira, talvez poderia ter pegado ou no pulso ou na mão completa.
né? Porque o corte que fez aqui, se pega aqui nesses dedos, eu acho que tinha rasgado os 4. Graças a Deus eu não quebrei nenhum osso, consegui mexer meu dedo ontem, então estou bem feliz que foi a primeira vez que eu mexi meu dedo desde a cirurgia. E pensando em tudo isso, eu consegui ver que a mão de Deus estava ali, sabe? Tipo, poderia ter sido bem pior e, tipo, foi apenas o dedo, sabe? O dedo, né? Esse dedão aqui, todos os dedões, né? Tanto o dedão do pé quanto o dedão da mão, são muito importantes. Mas eu não sabia que o dedão da mão, que é a minha mão mais fraca, fosse tão importante. Eu estou incapacitado de fazer várias coisas, como eu trabalho com TI, então eu preciso escrever alguns e-mails. A maioria dos e-mails que eu escrevo é com a mão esquerda, a mão direita eu uso para usar o mouse. Então eu estou escrevendo como se fosse uma criança aprendendo a escrever agora. Quando eu vou abrir alguma coisa, eu preciso das duas mãos e os dedão, eles funcionam juntos para pegar a sacola e abrir. Não estou conseguindo abrir as coisas, ou preciso de uma tesoura ou da ajuda da Laís. Então, assim, é uma parte do corpo muito importante, mas ao mesmo tempo eu também estou muito feliz por ter sido essa parte do corpo. Porque se não fosse ela, poderia ter pegado no meu pescoço, no meu peito, e poderia ter sido bem pior. Talvez, Deus livre, mas talvez eu poderia ter até virado camiseta. Então, eu queria só deixar isso registrado e também sei que poderá surgir algumas dúvidas sobre valores, hospital, emergência, quanto foi a cirurgia, porque não foi uma cirurgia de costurar e foi uma cirurgia de construção, né? Para tirar o tendão e costurar, então muitas pessoas vão perguntar. Eu vou fazer outro vídeo quando eu tiver todos os recibos, porque eu ainda não recebi todos, então assim que eu receber todos os recibos, eu irei sim fazer um vídeo falando dos valores, porque eu acho que também é importante, né? Tem pessoas ali que estão no visto de estudante e acaba tendo essa dúvida. Foi uma das vezes que eu tive essas dúvidas e muitas pessoas não conseguiam responder. Então acho que deixar esse vídeo também, algumas pessoas que procurarem no YouTube poderão encontrar esse vídeo e até mesmo ver. Então é isso, eu espero que tudo fique bem e que eu não precise fazer fisioterapia e que eu consiga movimentar novamente meu dedo, mas eu vou trazer atualizações para vocês. Beleza? Até o próximo vídeo, valeu e fui!